Olá a todas as crianças e os juniores, estamos aqui para mais uma reunião de oração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá, para estarmos aqui na tua presença, aprendendo com o Senhor, falando também com o Senhor, ouvindo a sua voz, também colocando aquilo que está no nosso coração e na nossa mente diante do Senhor. Porque o Senhor é Deus que tudo pode, o Senhor é Deus que está conosco. Continue abençoando cada criança, cada junior, ó Deus que está me vendo, cada um que vai ver esse vídeo, que o Senhor possa estar falando poderosamente aos corações. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na nossa devocional de hoje, eu quero pensar com vocês sobre um homem que fez muita diferença na sua época. E eu quero trazer também a vida dele, o exemplo dele para nós. Você tem feito diferença aonde você tem estado? No meio da sua família, no meio dos seus colegas, né? Agora nós estamos nessa pandemia, as crianças não estão indo para a escola, mas nós temos os grupos online, nós temos ainda os colegas que a gente às vezes tem mais amizade, né? Como que você tem sido para eles? Você tem sido exemplo, tem influenciado? E a Bíblia diz de um homem chamado Daniel. A história que nós vamos falar agora está em Daniel, capítulo 6. É uma história muito interessante que nós temos muito que aprender. A Bíblia diz então que na época era o rei Dario, né, e os sátrapas, os conselheiros dele, não estavam muito contentes com Daniel, porque eles sabiam que Daniel louvava ao Senhor, servia ao Senhor. Então esses sátrapas, esses conselheiros chegaram no rei e falaram: olha, rei, Daniel, ele está... eles queriam pegar Daniel, mas Daniel tinha uma vida muito reta, uma vida muito justa, e eles não tinham como pegar nada de errado de Daniel. Então eles chegaram para o rei e falaram: olha, rei, vamos instituir uma lei, e nessa lei vamos colocar que se alguém se dobrar ou pedir alguma coisa que não seja para ti, essa pessoa então seja jogada, lançada na cova dos leões. E o rei aceitou aquela sugestão, aquela ideia deles e assinou esse decreto. Então tinha um decreto que se alguém se ajoelhasse, pedisse para algum outro Deus que não fosse o rei, seria jogado na cova dos leões. Daniel então, sabendo disso, mais do que depressa, a Bíblia diz que Daniel foi para o seu quarto. E Daniel escancarou as janelas do quarto dele e Daniel começou a orar. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Quanto tempo você tem orado? Qual tem sido o seu período de oração? Só de noite, quando você vai dormir, muito com sono, que aí você já não dá conta mais de falar com Deus? Daniel, ele é um exemplo para nós. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia nos diz isso: orai sem cessar, em todo o tempo, enquanto você está brincando, enquanto você está estudando, pedindo para Deus: Senhor, me dê sabedoria para eu entender essa matéria. Senhor, me ajude a fazer essa prova. Em todos os momentos nós temos que orar. E Daniel, então, tinha essa vida de oração, essa vida de comunhão com Deus. Daniel, ele se colocou na presença de Deus para buscar ao Senhor em meio a um problema. Ele estava enfrentando um problema. Aqueles homens queriam pegar Daniel, queriam destruir a vida de Daniel por inveja, por egoísmo, por poder, por fama, né? Não gostavam de Daniel. E Daniel, a forma dele resolver o seu problema foi através da oração. Foi orando, foi colocando a sua vida diante de Deus. Mas aqueles homens não ficaram contentes. Mais do que depressa, eles foram de novo ao rei e falaram: olha, rei, nós descobrimos alguém que desobedeceu o seu decreto, que não obedeceu aquilo que o Senhor mandou. E esse homem foi Daniel. O rei gostava muito de Daniel. Ele se identificava muito com Daniel. Então, quando ele ficou sabendo que ele tinha que jogar na cova dos leões Daniel, ele ficou muito triste. A Bíblia diz que quando ele teve que fazer isso, ele nem dormiu à noite, ele ficou de jejum a noite toda. Mas o rei não tinha como voltar atrás, porque aquela lei tinha sido dada e um decreto não podia voltar atrás. E o rei então mandou Daniel para a cova dos leões. Mas Daniel era um homem diferente. Era um homem que tinha comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos uma vida de oração, pode acontecer o que for na nossa vida.
que se nós estivermos em Deus, Ele vai nos dar a solução. E foi o que aconteceu com Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões e a Bíblia diz que eles colocaram uma pedra ali na cova dos leões e o rei então selou aquele lugar para que ninguém mexesse, para que ninguém tirasse Daniel. Mas o Deus de Daniel era um Deus todo-poderoso. E a Bíblia diz que Daniel passou toda aquela noite ali e os leões, anjos de Deus, vieram e fecharam a boca dos leões. Olha só que maravilha! E Daniel então ficou ali tranquilo, mesmo no meio daquela situação. Já pensou você do lado de leões famintos? Eles colocaram leões que estavam com muita fome. Então provavelmente, aos olhos humanos, eram para eles destroçarem Daniel. Mas o poder da oração, ele é grande. Quando nós temos comunhão, quando nós oramos ao nosso Deus, Ele vem em nosso favor e traz solução para nós. Quando foi no outro dia, amanheceu, o rei mais do que depressa correu ali e perguntou: Daniel, servo do Deus vivo, você está vivo? E na mesma hora Daniel respondeu para ele: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E então o rei se alegrou de sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim Daniel foi tirado da cova dos leões sem nenhum dano e não achou nele nada que fosse errado, porque ele crera no seu Deus. Ele orou e ele confiou e ele esperou e ele aproveitou, ele usufruiu daquilo que Deus tem para aqueles que são fiéis a ele. Então eu e você precisamos ser como Daniel, precisamos ser esses homens, essas crianças, esses juniores, esses homens e mulheres que sejam realmente dedicados ao Senhor, que tenham uma vida consagrada ao Senhor. Foi o caso de Daniel. Daniel estava sempre na presença de Deus. E a Bíblia diz então que o rei ordenou que aqueles homens que tinham acusado Daniel fossem então lançados na cova dos leões. E a Bíblia também diz que antes mesmo deles jogarem os homens, jogaram todos os homens, os seus filhos e as suas mulheres. E ainda não tinha nem chegado no fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e se esmigalharam todos os ossos. Olha só como o nosso Deus é tremendo. Livrou Daniel da morte, livrou Daniel da boca dos leões. Os anjos do Senhor estavam ali e fecharam a boca dos leões. Quem não tem compromisso com Deus, é isso que acontece. Por mais que cria alguma coisa, por mais que levantem alguma coisa, que tentem ter inveja daqueles que servem a Deus, é exatamente isso que acontece. Eles foram jogados na cova dos leões e foram esmigalhados todos os ossos, todos eles, suas mulheres e seus filhos, porque a maldade estava no coração deles. E Deus era com Daniel e livrou ele da morte. Deus é com você? Você tem sido como Daniel, buscado a presença dele, falado com ele, orado, entrado na sua presença? Se não, comece a fazer isso, comece a ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega. Com certeza esse Deus tem algo maravilhoso para você. E aí algo maravilhoso aconteceu. Depois que o rei lançou aqueles homens lá na cova dos leões, o rei então escreveu a todos os povos e ele escreveu um decreto novo. E ele disse: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, porque ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro persa. Isso significa que ele prosperou porque ele tinha um Deus e ele tinha comunhão com esse Deus. Então, o que faz diferença na vida de um homem é a comunhão com Deus, é ele estar com Deus. Deus está conosco em todos os momentos, mas nós, muitas vezes, nós abandonamos Deus.
Em algumas situações, nós preferimos as coisas do mundo do que vivermos uma vida para Deus. Então, muitas vezes nós deixamos Deus, mas Deus está sempre presente conosco. E Ele quer te fazer esse convite nesse dia, que você possa estar se rendendo à presença dEle, se derramando diante dEle, fazendo da sua vida como a vida de Daniel, que através da vida de Daniel, além dele ser salvo, ele ainda salvou outras pessoas, porque foi lançado esse decreto para todas as pessoas servirem o Deus de Daniel. Será que hoje as pessoas podem olhar e falar, é o Deus da Núbia, o Deus do Ellerson, o Deus da Mariana, o Deus da Ana Luísa, o Deus da Nicole? Será que as pessoas podem olhar para nós e falar isso? Olha como é diferente o Deus do Miguel, olha como é que é diferente o Ellerson, o Wallace, né? Será que, olha como é diferente as atitudes do Marco Aurélio, da Ana Laura, né? Então nós precisamos ser exemplos, assim como foi Daniel. E o testemunho dele salvou muitas pessoas. Então que eu e você possamos estar fazendo isso que Daniel fez, ter uma vida de oração em todo o tempo. Amém? Vamos orar então, colocar as nossas vidas diante de Deus e pedir para Deus que Ele faça de nós como Ele fez com Daniel, que nós sejamos fiéis como Daniel, que nós possamos ter esse desejo de buscar a Deus em todo o tempo. Vamos orar? Senhor, neste momento agora, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Deus tremendo, porque nós podemos passar por momentos difíceis, mas nós sabemos que em todos os momentos Tu estás conosco. Então que o Senhor possa estar nos abençoando, nos fortalecendo e fazendo com que cada um de nós, as crianças, juniores, possam estar sentindo esse desejo de estar Te buscando. Muitas vezes a nossa fé é provada e parece que tudo vai ser destruído, parece que nós não vamos suportar, mas o Senhor nos ensina a cada dia a vigiar e orar. Então nos ensina a ter esse desejo de orar, de falar com o Senhor. Nós precisamos do Senhor mais do que todas as coisas. Quantos momentos difíceis nós temos passado, Senhor. Quantos momentos as nossas famílias têm enfrentado, lutas, tribulações, enfermidades, mas que o Senhor esteja nos ajudando, que o Senhor esteja trazendo a solução e que o Senhor esteja nos dando o coração de Daniel, que era um homem que se rendia à Tua presença, que vigiava e orava em todos os momentos, que estava sempre diante do Senhor. Nos ajude a ser assim também. Tira toda a preguiça. Nos ajude a ter uma vida de oração, uma vida de busca à Tua presença, Senhor. Tem misericórdia, nos faz forte, nos faz vencedores. Nós queremos ser fortes na oração. Que o Senhor possa estar nos ajudando. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo. Abençoe cada criança que está aqui vendo comigo, cada junior. Coloque no coração deles esse desejo. Resolve o problema deles, Senhor. Mas que acima de tudo eles se rendam aos Teus pés. Que eles tenham a vontade de ler a Tua palavra, de orar, de confiar no Senhor acima de todas as coisas. Porque nós temos uma certeza em todas essas incertezas que nós estamos vivendo. Nossa certeza que o Senhor está conosco e que aconteça o que acontecer, jamais o Senhor vai nos abandonar. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Aleluia. A oração nos faz forte como Jesus. Te aguardo então no domingo na escola dominical, às 10 horas para as crianças de 3 a 8 e 10h40 para as crianças de 9 a 13. Até mais.